Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu me chamo Alexson Marcos e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês algumas reflexões importantes a respeito do profeta Jonas. No último final de semana, algumas reflexões importantes surgiram à minha mente ao final da escola bíblica dominical e hoje eu quero conversar com vocês sobre 4 lições que nós aprendemos com os erros de Jonas. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Se esse vídeo edificar a sua vida, compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essas reflexões. Todos vocês conhecem a história do profeta Jonas, aquele judeu que amava a lei do Senhor e recebeu a missão da parte de Deus de profetizar na cidade de Nínive. No primeiro momento, o profeta ouviu e obedeceu a voz de Deus, porém, no meio da rota, ele resolve mudar de direção. Ele deliberadamente resolve desobedecer a Deus e por causa dessa desobediência, ele foi lançado ao mar e foi engolido por um grande peixe. Essa história nós conhecemos e a primeira lição que me vem à mente a partir disso aí é que toda desobediência gera consequências aqui na terra. Aqui em vida, não adianta você querer fugir do seu futuro. Um dia, você e as suas escolhas se encontrarão lá no futuro, não tem para onde correr. Deus pode até perdoar você, Deus pode purificar você dos teus pecados e Ele purifica com o sangue de Jesus. No entanto, um dia você vai ter que pagar pelas escolhas ruins que você deliberadamente resolveu fazer aqui. Evite desobedecer a Deus, porque depois você vai pagar muito caro por causa da tua desobediência. E diz a Bíblia que é melhor obedecer do que sacrificar. No futuro, você vai fazer um sacrifício enorme para recuperar o tempo que você perdeu, para recuperar as oportunidades que você perdeu. Por isso, obedeça para evitar sacrifícios no futuro e sofrimentos indesejáveis na sua vida. O profeta compreendeu o chamado de Deus quando Deus disse lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo: levanta-te e vai até a grande cidade de Nínive. Ele entendeu a mensagem, ele compreendeu, mas mudou de direção, como nós já sabemos. Por um único motivo: Jonas não confiou inteiramente na providência de Deus. Ele começou a calcular riscos e avaliar perigos, e a sua confiança em Deus começou a ser minada pela dúvida. Eu aprendo uma segunda lição com isso: você precisa confiar inteiramente na providência de Deus, porque se Ele mandou você, você precisa ir. Pode ir, o Deus que chama é o Deus que cuida de quem foi chamado. Pode ir, você pode até passar pelo vale da sombra da morte, mas Ele passará com você. Pode ir, você pode até descer ao fundo do poço, Ele descerá com você. Ele não te deixará, Ele não te abandonará. Talvez o profeta Jonas nem se lembrava daquela palavra que Deus falou por intermédio de Isaías, o próprio conterrâneo de Jonas, quando diz assim: quando passares pelas águas, elas não te afogarão, e quando passares pelo fogo, eles não te queimarão. É essa promessa que você tem que manter acesa dentro do seu coração, para que você confie mais e mais na providência de Deus, sabendo que Ele cuidará de cada passo que você der. Mas você já se perguntou por que Jonas decidiu não confiar na providência de Deus? Você só entenderá isso se compreender o destino para onde Jonas ia. Ele ia para a cidade de Nínive. Os assírios eram cruéis, aliás, era o povo mais cruel que já existiu na face da terra. Quando eles capturavam um soldado do exército inimigo, eles esfolavam a pessoa viva. Eles decepavam as mãos, cortavam as orelhas, cortavam a língua, furavam o olho e praticavam empalamento, que é introduzir uma vara ao meio para que a pessoa morra lentamente. O profeta tinha tudo isso em mente. Daí você entende por que ele começou a calcular perigos e avaliar riscos. Às vezes a gente quer julgar o profeta Jonas, mas eu pergunto: se você estivesse no lugar dele, será que você agiria diferente? Se eu tivesse no lugar do profeta Jonas, como eu reagiria? Uma coisa é Deus chamar você para evangelizar a casa do seu amigo. E uma outra coisa totalmente diferente é você ser chamado para evangelizar o seu inimigo. E esse era o caso do profeta. Não apenas o inimigo, mas um cruel inimigo que esfolava as pessoas vivas. Jonas avaliou esses riscos e pensou: se eu for para lá, eu, como sou de uma nação inimiga, eles vão me esfolar vivos. E quando você começa a avaliar riscos e a calcular perigos, você deixa de crer na providência de Deus. Eu tenho certeza que você ficaria muito feliz se o seu inimigo aceitasse a Jesus e o confessasse como o Salvador de sua vida.
Porém, não foi assim com Jonas. Após 7 dias de intenso evangelismo naquela cidade, finalmente o povo se arrependeu e o rei daquela cidade fez uma convocação nacional. Houve um arrependimento nacional, de maneira que até mesmo os animais foram submetidos a um jejum em sinal de arrependimento diante de Deus. A mensagem foi captada. No entanto, Jonas ficou muito triste. Ele queria vingança. Ao invés de ele ficar muito feliz por causa daquele resultado extraordinário, ele ficou muito triste porque Jonas não queria que aquele povo se arrependesse. Ele queria vingança. Há momentos em que tudo que você quer é se vingar. E se Deus não tiver misericórdia, você o fará. No entanto, nós aprendemos na Bíblia que a vingança pertence só a Deus. Você há de lembrar que os assírios, da sua crueldade, obrigaram os judeus a cozinharem os seus próprios filhos para comerem. Você há de lembrar que durante o cerco que eles fizeram na Cidade Santa, os judeus foram obrigados a comerem e a comercializarem fezes de pomba e cabeça de jumento para comer. Você há de lembrar que os assírios obrigaram os judeus a comerem as suas próprias fezes e tomarem as suas próprias urinas. Eles esfolavam as pessoas vivas. Jonas queria se vingar de tudo aquilo, mas a vingança pertence a Deus. Você lembra que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena? Nunca se vingue. Deixa que Deus no tempo certo o fará. Os assírios eram cruéis, eles não mereciam misericórdia, eles não mereciam perdão. No entanto, Deus vai e mostra totalmente o oposto daquilo que o coração de Jonas queria. Deus vai e mostra a salvação. E uma outra lição que eu aprendo com isso é que existe salvação para o mais cruel inimigo, existe perdão para o mais terrível pecador. E no livro de Tito está escrito que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Deus quis agir de misericórdia com aqueles que não agiam de misericórdia. Uma coisa que é interessante nos evangelhos é que Jesus Cristo, ele nunca tratou inimigos como inimigo. Ele sempre tratou os seus inimigos como ovelhas perdidas que precisavam de salvação. E por causa disso, ofereceu para todo mundo essa graça universal que é a palavra de Deus. Jonas era um nacionalista muito fervoroso. Ele achava que a salvação estava restrita apenas para os judeus, por serem o povo da promessa, o povo escolhido. No entanto, Deus quer mostrar aqui que Ele dá a salvação para todas as pessoas. A graça de Deus é universal. O seu amor não está restrito a uma nacionalidade, não está restrito a uma denominação específica. O amor de Deus é universal. Ele está estendido para todas as pessoas que precisam desse amor e que o aceitam genuinamente de todo o coração. Nunca tente restringir a graça de Deus de acordo com as suas preferências. Talvez tenha alguma pessoa que você não gosta, que não vai muito com a sua cara, e talvez você queira restringir o evangelho a essa pessoa. Jamais faça isso. Ofereça o evangelho de salvação. Não trate os teus inimigos como inimigos. Trate-os como pessoas dependentes da graça de Deus, que precisam dessa graça para sobreviver. Dito isto, entenda: toda desobediência gera uma consequência. Confie inteiramente na providência de Deus. Jamais tente se vingar. Isso só pertence a Deus. E por último, existe salvação para o mais terrível pecador. Se essa palavra edificou a tua vida, deixa o seu like, não se esqueça de se inscrever e compartilhe com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir essa palavra. Que Deus abençoe a tua vida.